Boa noite, pessoas, sejam bem-vindos, bem-vindas, todos. Ai, boa noite, caloroso, adorei. Gente, estamos aqui mais uma terça-feira, vamos aí focar no início dos nossos trabalhos na noite de hoje. Vou pedir para vocês para fecharem os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, agradecendo por toda a proteção que tivemos durante esses dias, por todos os pensamentos de encorajamento, agradecendo por nossos empregos, nossa casa, por nossa saúde, a saúde dos nossos familiares, agradecendo a nós mesmos pela disponibilidade de estarmos aqui para receber um aprendizado, como se fosse mais um degrau subimos em busca do conhecimento, em busca da nossa fé, que todos consigamos nos manter firmes nesse propósito de aprender cada vez mais, não só aprender, mas de colocar em prática os aprendizados recebidos, sempre com muito discernimento, com muito amor, muita fé, seguindo o caminho trilhado por nosso Pai. Obrigada, Pai, por nos encorajar diariamente a dar o nosso melhor a nós mesmos e às pessoas à nossa volta. Agradecemos a espiritualidade da casa, por estar sempre à disposição para nos auxiliar no que é permitido. Agradecemos as vibrações que serão dadas para a nossa querida amiga Araci fazer a preleção na noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Tudo bom com vocês? Então, sabe essa caixinha aí? Mesmo? A caixinha de sugestões, esqueci dela. É caixinha de sugestões. Eu tinha posto lá, mas o pessoal confundiu com vibração. Aí achei assim, sabe? Saúde, não sei o que é isso. Então tá aqui. E aí encontramos um papelzinho escrito divórcio, pedindo para falar sobre divórcio. Então não sei quem é, né? De repente é até de domingo, mas é bom saber, né? E vai ficar online, a pessoa vai achar. Tá online, deve ter. Vai achar com a graça de Deus. Sim, acha. Quem quer acha, né? Quem busca, encontra, né? Então, para essa pessoa, né? Não sei porque letra garrafais, eu não sei se é homem ou mulher, né? Mas onde vocês vão encontrar sobre divórcio? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Então, como sempre os fariseus, né? Isso está no Evangelho de Mateus, tá? Quem gosta de conferir na Bíblia, Mateus capítulo 19, versículo de 3 a 9. Aí diz assim Mateus, né? Os fariseus vieram até ele, Jesus, né? Para tentá-lo, dizendo: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? E Jesus respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio
os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois, senão uma só carne. Então, assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas o fariseu continuou na explicação de Jesus. Mas então, por que, pois, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse permitido que ela fosse devolvida para os pais? Aí Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. Também eu vos declaro que todo aquele que devolve a sua mulher, se não for em caso de adultério, e ele esposa uma a outra, ele comete adultério. E que aquele que esposa a uma que foi devolvida, comete também adultério. Olha, enrolado, né? Então, mas o que Jesus está dizendo, e aqui a explicação é de Kardec, não é de nenhum mentor espírito, não. Kardec diz, né? Não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. Então, as leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e para todo o universo. E o que Deus juntou aqui? Macho e fêmea, homem e mulher. Isso é que Deus junta. E isso o homem não pode mudar. Até por conta da procriação, preservação dessa espécie, porque sem homem e sem mulher não tem, né? Não tem como nascer um bebê. Precisa do macho e da fêmea. Então, isso é um ponto que, olhando-se no primeiro momento, não separeis o que Deus juntou, seria esse. Mas Kardec coloca um segundo olhar sobre isso, né? Então, ele fala, no casamento, o que é ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Então, vocês encontram isso aqui no Evangelho, tá? O segundo item do capítulo 22. Porém, Kardec continua, as condições que regulam essa união são de ordem humana, que não há no mundo inteiro a mesma ordem igual. De fato, cada país tem as suas regras, suas leis civil, né? Alguns países têm divórcio, outros não têm. Alguns permitem mais de uma esposa, caso dos muçulmanos, né? E outros não. Quer dizer, muda porque é humano. E o humano é transitório o tempo todo. Porque a população, né? A gente vai evoluindo, as nações, os povos vão evoluindo. Então não tem uma lei só para todo mundo, né? Mas Kardec continua dizendo assim, né? As mesmas leis vão mudando, né? E o que é legítimo num país, numa época, se torna adultério num outro país e numa outra época, né? Isso porque a lei civil tem por objetivo regular interesse de famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades. Mas sempre tem o mais, né? 3 pontinhos. Na união dos sexos, agora ele está falando não de casamento, na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma lei divina e imutável, a lei moral, isto é, uma lei de Deus. As leis de Deus todas são leis morais, né? É para o Espírito. E qual é essa lei? A lei do amor. Então, onde há amor, há Deus. Onde há Deus, há amor. Se não tem amor, não está unido por Deus. Então, não tem união. Aí ele diz, pelos laços da alma, a fim de que haja uma afeição mútua dos esposos e se transporte essas afeições para os filhos. Então, nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei do amor? As pessoas se uniram por amor? Nós estamos perguntando aqui, Kardec pergunta sobre o divórcio, né?
Então, o que ele fala? Nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair podem suprir a lei do amor. Se esta lei não preside a união, disso resulta que frequentemente o que se une à força se separa por si mesmo. Então, gente, o que é o casamento hoje em dia? Né? Que as pessoas veem, estou separada, e a gente percebe que não há muito amor. Existe ego magoado, existe orgulho ferido, existe, né, uma porção de coisas, mas o amor mesmo, né? Então, Adenauer, ele vai falar, o livro do Adenauer que eu peguei chama-se Psicologia e Espiritualidade. Para quem gosta de anotar, e vocês que estão ouvindo, aí está gravado, porque o Adenauer é psicólogo, ele tem toda uma coleção de livros, Psicologia do Espírito, Psicologia do Evangelho, Psicologia e Espiritualidade, que é esse, Psicologia, né, do Espírito, já falei, então ele tem vários livros, né? E eu peguei esse, Psicologia e Espiritualidade, onde ele fala, né, que as uniões são muito parciais, estão envolvidas no desejo, na paixão, na exigência social. A maioria das uniões, dos casamentos hoje em dia, a gente está falando de casamento, é mais de união, porque hoje em dia o pessoal não se preocupa mais em casar nos civis, na igreja, essas coisas, né? Está demodê, não é isso? Então, ficam, né? Namorado vira marido, né? Assim? Então, aí o Adenauer está falando, os casais estão se unindo ao sabor da volúpia, da necessidade social de se unir a alguém. Está errado isso, gente? Vocês que são jovens aí, tá? Aquele desejo, desespero. Uma vez conversei com uma jovem, já vou fazer 30 anos, né? Eu não consigo me dar certo nos casamentos, eu quero muito filho. Olha, isso mesmo que eles somem de você, né? Fogem correndo. Com essa pressão toda, quem que aguenta, né? Quem que aguenta uma pressão dessa? Se nem se conhece, já quer um filho do cara. Né? Para e pensa, mulher. Entende? Hoje ela está fazendo estudo lá no livro. Então, o que a Adenauer fala? Né? Que a gente, o certo seria, e a Joana também fala, tem um pedaço no livro da Joana, agora eu não lembro o nome do livro, onde ela diz, né, que o amor, a travessia do afeto, né, seria assim, o sexo mesmo em si, o ir para a cama, deveria ser a chegada no porto. Mas o que é o bom da viagem? Não é a viagem em si, né? O navio, quem já foi de navio, né? O gostoso é um dia, você nem quer que chegue no porto. Mas hoje em dia se vai para o porto primeiro, o navio nem sai do porto, na verdade, né? Fica-se ali, se envolve na paixão, na volúpia, como ele diz, né? No sabor da volúpia. E isso não sustenta um casamento, não dá, porque falta o conhecimento. Então, essa viagem para chegar no porto é o namoro, é o noivado. Hoje em dia ninguém fica noivo, né? Um dia falaram assim para mim, imagina a noiva, a senhora está no tempo, né? Eu falei, lógico, sou velha, você queria que fosse o quê, né? No meu tempo eu namorei 7 anos, entende? A maioria dos mais antigos aqui, todo mundo namorou bastante, né? Mas hoje em dia ninguém namora, né? Porque é no namoro que você vai se conhecer. Então um dia o namorado está sempre ali querendo fazer, conquistar, né? Então está sempre sorrindo, meio, come o que não gosta, ouve o que não quer, né? E aguenta. Mas um dia chega nervoso e você se retrai. Nossa, ele estava. Mas isso já é para você imaginar como que eu reajo quando ele está nervoso. E quando a gente estiver casado, se ele estiver nervoso, como é que eu faço? Entende? Porque não vai ser aquela lua de mel. Então o namoro mais prolongado tem os altos e baixos, tem o dia que está com dor de cabeça, o dia a mulher está com TPM. Quer dizer, é normal. Agora, quando não há isso, a pessoa vai direto lá. E o sensorial, né? A carne é fraca, né? Então, me dei muito bem, tem uma química, mas e depois, no dia a dia, como fica? Entende? Então, o que ele aconselha o Adenauer?
use o conflito para a descoberta da própria personalidade. Porque a gente não pode imaginar, eu vou casar aqui no Evangelho, quando ele diz, Jesus diz, e serão uma só carne, gente, carne é vida material, não é carne de corpo, ninguém vai ficar grudado. Então, uma só carne significa a gente se une para ter um objetivo na nossa vida, unidos, atingir, vamos comprar uma casa, quando tivermos filhos, vamos ensiná-los a religião, a rezar, são coisas em comum, os dois ficam juntos, são um só, direcionando o barquinho do casamento, para chegar no porto seguro, do amor verdadeiro. Entende? É nesse sentido que ele fala, serão uma só carne. Então, as pessoas às vezes acham que, eu não vou se ele não vai, eu não vou se você não for. Eles dizem, eu vou. Está errado. Isso não é exatamente que está errado, mas você está se anulando. Aí Adenauer fala, use o conflito para a descoberta da própria personalidade. O que te magoou? Por que você ficou tão aflito? Qual é a tua necessidade interna? Para a gente ter uma vida a dois, a primeira coisa, outro dia eu conversei com uma moça, você já casou consigo mesmo? Você tem que estar de bem, o primeiro casamento é conosco, ame ao próximo como amas a ti. Se você não se ama, se você não tem apreço, não tem respeito por você mesmo, você acha que o outro vai ter? Não vai. O outro vai te fazer de escravo, o outro vai te fazer de capaz. Aí a pessoa confunde, não, mas eu amo tanto, isso não é amor. Pega os livros da Joana, isso é patológico, eu falo isso aqui eles. Você é um indivíduo, não existe alguém que vai nos complementar, nós não somos metade, não tem alma gêmea. Procurem lá, tá? Emmanuel, não tem alma gêmea, entende? Então você tem que estar inteira numa relação, você tem que se conhecer. Por isso que uma das questões do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta e a resposta é, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-vos a ti mesmo, conheça-se, saiba quem é você, porque senão você vai no escuro e quer que o outro te modele. Gente, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uma pessoa, uma vez casada já há 28 anos, ela achava que o marido a traía. E quando esse marido adoeceu, ele falou, eu nunca traí. Mas ela achava que sim, pela insegurança. Aí ela fala, eu passei a fumar, porque você fumava e eu achava que você gostava que eu fumasse. Eu fui dançar porque você gostava de dançar e eu achava assim. E sabe o que ele falou no leito de hospital? E eu perdi a mulher que eu amava, porque eu te amava como você era, e você foi se transformando, você foi mudando, mas mesmo assim nunca deixei de te amar. Pois é. Eu estava comentando isso com o Adriano, meu filho, e aí ele falou assim, sabe aquele programa da Marieta Severo com Marco Nanini? Eu não lembro o nome do programa, que ele tinha uma filha pirada, a grande família, né? Ele tinha uma filha pirada, Agostinho, eu assisti muito pouco isso daí, mas ele falou, teve um programa, ele viu outro dia uma reprise, de madrugada, sei lá, que era 30 anos de casamento deles. E aí a Marieta botou um frango lindo, assado, né? E falou assim para o marido, vai, pega a coxa que você gosta. E ele falou, eu nunca gostei de coxa, eu gosto de asa. E ela fala, mas eu sempre comia asa achando que você gostava da coxa. Eu odeio asa. E o outro, eu odeio coxa. Gente, 30 anos comendo o que não gosta para tentar agradar o outro. Gente, isso não existe. Não existe, entende? É uma loucura. E, no entanto, muita gente faz. Muita gente chega ao casamento, 40, 50 anos, de uma amiga, o marido dela morreu faz uns 2 anos, mas ela falava assim, toda meiguinha, era um amor de pessoa. Nunca brigamos, nunca discutimos, porque eu sempre digo sim. Você sempre diz sim para tudo, para não ter briga, eu sempre disse sim. Ela vai morrer sem saber o que ela gosta, o que ela é, e nunca teve o que quis, com certeza.
concorda? Estou vendo você balançando a cabeça. Entende? Porque casamento não é isto. É união de duas pessoas. Tem uma palestra do Karl Mascarenhas, que me diz como que é o nome, Relacionamentos, mas tem, depois eu lembro dele, do Vanderlei Oliveira. Pegue lá a palestra Relações Tóxicas, Cordões Energéticos, outra palestra. Vocês vão entender o que eu estou falando. Você cria porque você engole o sapo. Ai, mas eu queria tanto aquela coxa, ela bota tanta energia ali que a coxa faz mal. Porque ela queria um homem comeu, né? O marido comendo a coxa e ela ali secando a coxa. De repente ele acaba de comer e fala, tem um sorrisal, né? Porque está doendo, né? A energia de desejo dela estava ali. Agora imagine outras situações, no dia a dia, todo santo dia, gente. O que mais que ele fala? Então, procure, descubra a sua própria personalidade, o que você gosta, quem você é. A separação, ele diz, provoca sentimentos de perda e de derrota, de culpa. E a pessoa começa, onde eu falhei, né? Ou onde o outro. Às vezes, a pessoa joga toda a culpa no outro, mas 50% é seu. Então, comece a olhar para si, faça um balanço e jamais, isso, olha, a irmã se diz isso no livro Prazer de Viver. Eu vou citando os livros, é para vocês, se vocês quiserem, nossos livros da irmã, isso é Prazer de Viver, Mereça Ser Feliz, Escutando Sentimentos, Reforma Íntima Sem Martírio, qualquer um deles vão te dar assim, um norte para você se autoconhecer e viver em paz consigo mesmo, né? Então, olha, faz um balanço dos sapos que você engoliu, dos sapos que você fez o outro engolir, entende? De tudo que você renunciou. Coloca assim no papel o que eu acho que é o casamento, o que eu pensava que eu ia encontrar no casamento, o que é o casamento para mim, o que eu espero disso, né? E vai respondendo as respostas, se faz novas perguntas e vai aprofundando, né? Porque tem casamentos que são feitos, às vezes, com prova, entende? Às vezes a gente maltratou demais alguém, né? Traiu, e aí a gente pede como prova, a prova da traição. E de repente a gente casa e alguém nos trai. E a prova é o quê? Para a gente aferir como é que a gente está em relação àquela situação. Se você perdoa, mesmo que você, porque o perdão não implica em ficar junto. Perdoe e segue sua vida, você venceu a prova. Aí, na rodinha da samsara, que a gente vai andando, assim como se fosse para subir a montanha, né? Quando você resolve um problema, quando você se acerta, você sobe um degrauzinho, aí a nova roda já é um pouquinho mais para cima, né? Então a gente vai ascendendo. Quem deu essa ideia foi Teilhard de Chardin, também vocês podem procurar na internet. Entende? A espiral, a ascensão à espiral. Então, a gente tem também provas. Problemas financeiros, às vezes é prova. O marido que trai, às vezes é prova. Às vezes a gente está casado e aparece aquele amor da vida, que a pessoa, né, tem já um compromisso, mas nossa, aí ele chega e fala assim, eu encontrei minha alma gêmea, aí já dou um banho de água fria, não existe, não é. É tentação, porque a maior prova ainda é esta, para a mulher, principalmente para o homem também, né? De você já estar comprometido, você já se preparou para esse compromisso aqui com aquela pessoa, com os filhos, e de repente um rabo de saia ali, ou um saradão, entende? Você larga tudo. É uma queda moral. Se realmente for um amor mesmo, termina direitinho, depois você vai, mas não cometa traição. O que disse aqui no Evangelho? Se você tem uma parte do Evangelho que Jesus diz assim, se você só pensar no desejo na vizinha, na mulher do vizinho, você já cometeu traição, adultério. Então o que ele disse aqui? Se você se ligar com uma outra que foi abandonada, você está cometendo adultério, porque ela ainda estaria comprometida. Então o negócio é mais profundo, gente, do que
Então, ele fala as escolhas, né? A gente escolheu casar, ninguém obriga. Hoje em dia não, ainda tem alguns países que obrigam, mas aqui para o Ocidente não. Então, toda escolha pode levar a perdas e derrotas. Ganhar e perder faz parte da vida, visto que a própria vida nos dá e nos tira toda hora. A gente não tem controle sobre isso. Então, não leva para o lado pessoal, eu falhei, ele não presta. Foi experiência, não deu certo, desata. Quando a gente corta, quando você tem um nó e você corta uma ponta, fica, o pedacinho ficou aqui do outro lado, né, no nó. Aí aquele que está faltando, ele cria, que é a palestra Cordões Energéticos, do Vanderlei Oliveira, inspirada pela irmã Cifufu. Então ele cria um cordão energético de pensamento. O pensamento vai, sabe assim, como se fosse, né, uma estrada, já conhece de cor e chega lá. E o outro que cortou o nó, porque esse corte significa o rompimento litigioso, cheio de ódio, de amargura, que se corta, né? O outro fica com um pedaço daquele, né? O nó que se cortou, fica com um pedaço do outro, que também fica pulsando. E aí vem a culpa. Ai, será que está ruim? Será que está bem? Será que eu fui dura demais? Será que não sei o quê? Acho que eu vou ligar. Então, não há o desfecho. Então, o que a gente tem que fazer? Desata, com delicadeza, ou seja, conversa, se entende e se separe como amigos. Uma vez, muitos anos atrás, né, eu tinha conflito com a minha mãe e veio assim, né, numa psicografia, se você tem conflito com o personagem, transforme em amigo, porque você aguenta tudo dos amigos, né? Então, porque a gente idealiza mãe, pai, filho, marido, mulher, é uma idealização, uma ideação, você constrói um modelo e você quer que o outro entra como se fosse um personagem, que você escreve, chama um ator e representa esse personagem para mim. Então você quer que a mãe represente, às vezes, um modelo da mãe do amiguinho, né? Ai, a mãe do meu amiguinho, pega ele no colo, dá beijinho, minha mãe não faz nada disso, troca, mais ou menos era o meu caso, né? E que troca, mas assim, né? Mas minha mãe trabalhava separada do marido, coitada, tinha que trabalhar, né? Mas não, né? Eu gostava mais da minha tia, aí eu ia no padre, né, católico, padre, eu peguei, com uma raiva da minha mãe, né? Mas quando eu fiquei adulta, veio, transforme-me. Eu tive tempo, muito tempo, transformei minha mãe na minha melhor amiga. Esquece o papel de mãe, você também não vai ser boa mãe, para com isso. Quem que é? Não existe mãe ideal. Então, é o que tem, é o que dá. E a minha mãe se tornou minha melhor amiga e era uma voz assim, que meus filhos babavam com ela, né? Transforme em amigo o seu parceiro. Não deu certo. Não precisa virar um inimigo. Não precisa, sabe, receber aquele ódio. Aceite como é. Aceite o próximo como ele é. A gente não pode mudar ninguém. A gente só pode mudar a nossa maneira de conviver com o outro. Aí sim eu posso mudar, mas o outro não. Então transforma em amigo, separa, mas continua o respeito, o carinho, companheirismo. Gente, isso tudo são exteriorizações do amor, são expressões do amor. Porque a gente fala amor, mas o afeto é amor, o carinho é amor, compreensão, perdão, tolerância, benevolência, indulgência, que Jesus já falava, né? Tudo isso é amor, mas a gente fica idealizando o amor, infelizmente, o amor que a mídia nos mostra, que não é amor, é aquela paixão selvagem que nem animal faz, mas os casais parece que vão se comer um ao outro, aquele desespero, e as pessoas, os jovens principalmente, querem aquilo, entende? Já teve ocasião de conversar com uma pessoa, muitos anos atrás, que durante o namoro apimentava em um motel, casou, continuou, então era uma beleza, o cara apaixonadérrimo, mas quase todo fim de semana, né?
Então, esfriou. E eles terminaram o casamento, porque ela não queria mais e ele não ficava sem aquelas pessoas. Tinha amor ali, era só paixão. Então, o divórcio, Kardec diz aqui, ele só vai consolidar, referendar uma coisa que já estava separada. O que unia um casal que só pensa, né? Agora outros só pensam no ganho financeiro, social, mas vamos lá. Eu fiz uma coisinha, um roteirinho aqui. Então, o que mais que ela diz? Saia do processo, isso já é Hermance no livro Prazer de Viver. Saia do processo sem agredir o outro. Sair sem inimizade, aquilo que eu estava falando, né? Sair sem a inimizade é uma vitória importante para que não se necessite passar por essa prova novamente. Ou seja, se a gente briga, fica inimigo, provavelmente uma outra encarnação, como eu falhei nessa prova, eu vou, não necessariamente com o mesmo parceiro, evidente, porque ele pode evoluir, a gente não, mas a gente vai ter um relacionamento ali conflituoso para ver se a gente aprende a perdoar, a tolerar, a aceitar o outro, a ter consciência da própria escolha, porque não foi o outro que obrigou você a casar. Então, ela diz, né, a vida é um processo de aprendizagem. Cada situação traz uma lição. Se falhar, é necessário repetir essa lição, por isso que a gente repete tantas vezes. E às vezes, numa mesma vida. Tem gente que chega e fala, estou no 3º casamento, estou no 4º casamento. Tem pessoas, meu tio, ele era caçula, então quando ele estava namorando, eu era adolescente, eu gostava demais da minha tia Zilda. E aí, eu já estava aqui, já casada, inclusive. E ele tinha se separado da Zilda. Eu fui até Recife, eles eram de lá, e ele foi me buscar no aeroporto, e quando eu olhei a nova mulher dele, era a Zilda. Eu falei, mas tia Zilda, não, mas é igualzinha. Aí a minha avó, ele trocou 6 por meia dúzia. Entende? Quer dizer, para que separou então se ia juntar com outra igual? Você compreende? E muita gente faz isso. Eu casei com um, era bêbado, casei de novo, e não é que ele está bebendo outra vez. Aí, gente, tem que ir para a psicologia, vai lá pegar os livros da Adenauer, da Joana, para entender esse processo. Você atrai o negócio, porque você quer ficar por cima, porque você quer alguém que fique te pedindo, e você quer algum... Olha, tem 1000 situações que nos levam a isso. Por isso o processo do autoconhecimento. Poxa, deu errado no quê? O que eu queria de verdade? Seja honesto, ninguém vai ver. Você escreve para você. Depois você rasga, joga no vaso e escreve tudo. Mas pelo menos você vai, quando grava, a Anete Guimarães diz que quando a gente escreve, a gente grava mais. Então escreva, grife, sabe? Repita, caramba, eu era isso? Nossa, tá. Sem culpa, sem censura, porque nós estamos aprendendo, não é para censurar. Então ela fala, né? Não corte a corda, isso eu já falei, desate o nó. Não crie cordões energéticos. E aí ela diz assim, desejar ver o outro feliz é a alma dos relacionamentos. A alegria com o bem-estar alheio é o decreto de falência do egoísmo. Olha, quando a gente chegar nesse ponto, de só querer ver o outro feliz, seja com quem for, aonde for, já é um grande avanço para a gente como espírito. Então, retomemos as provas da vida com decisão e com coragem, perdoando-nos pelo insucesso e reconstruindo o caminho. Muitas vezes a pessoa fica numa culpa danada, cria uma insegurança incrível, eu falhei, eu não vou nem me aventurar de novo, eu não quero casar outra vez porque vai dar tudo errado. Não é assim. Analise o que deu errado, tente transformar e vá com calma, mas confie que você pode, a gente está aqui para isso, né? Então ela fala, reconstrua o seu caminho, pedindo perdão, se a gente foi o agressor, né? E assumindo o compromisso de retidão, não vou mais fazer isso. E
pelas suas agressões, pela sua traição, perdoa. Tem uma música do Cal Mascarenhas, eu até ia pedir para você botar, esqueci, não deu tempo, que é Deixo Ir. É a canção do desapego. Procurem lá, Cal, K-A-U, Cal Mascarenhas, canção do desapego, ou Deixo Ir. Onde ele fala, deixo ir porque sei que nada é só meu, deixo ir porque tudo vem de Deus. Aí ele fala assim, se alguma coisa me aborrece, eu deixo ir. Se alguém que eu amo não me quer, eu deixo ir. Eu deixo ir, deixa ir. Nada é da gente, a gente está com o outro, a gente está passando por esse mundo. Então ela fala, siga firme na oração, com fé e confiança na vida, porque a gente está aqui para viver. Eu gostei muito de ver uma palestra da Delmar Franco, eu gosto muito dela, e ela apresentou o terceiro marido. Eu fiquei olhando, é uma psicóloga, né? E ela é amiga dos dois outros, mas é isso. Às vezes a gente tem um processo com algum e de repente você desaba tudo. Tive uma amiga que também teve 3, e ela falou, só fui feliz mesmo no último, mas no eu tive que aprender muita tolerância, do outro eu tive que aprender isso aqui, e aquela experiência dos dois no terceiro deu certo. Entende? Então o negócio é muito complexo. Aí eu trouxe esse livrinho aqui, vocês conhecem o Profeta, não é espírita, tá? Então os espíritas que estão vendo não vão me condenar porque eu leio de tudo. Não fique só assim. Isso aqui, Khalil Gibran, gente. Aí perguntaram para ele, né? Almitra ele era um profeta que estava passando pela cidade, né? E todo mundo perguntava uma coisinha, o que é amizade? O que é ser mãe? Ser mãe é lindo. Quem quiser saber o que é ser mãe, pega isso aqui. E aí a pergunta do casamento, né? O que nos dizes do matrimônio, mestre? Aí ele fala assim, vós nascestes juntos, e juntos permanecereis para todo sempre. Aquilo que Jesus falou ao meu Deus. Juntos estareis quando as brancas asas da morte dissiparem os vossos dias. Sim, juntos estareis até na memória silenciosa de Deus, mas que haja espaços na vossa junção. Ou seja, aquele amor verdadeiro dura a vida eterna. Então, ele diz que estaria na memória de Deus, porque Deus está em nós também. Então, você não esquece, é o amor de Emmanuel pela Lívia, né? Amores que a gente vê assim nas histórias, né? Que vai, às vezes, quando um precisa, vai para outro planeta, reencarna, tem missões lá, depois de 2000 anos se encontra de novo, entende? Porque o espírito é infinito, gente. A gente é eterno, não vai morrer. Aí ele continua, né? Que haja um espaço na vossa junção, que as asas do céu dancem entre vós, ou seja, você não está grudado, tem que ter um espaço. Amai-vos uns ao outro, mas não façais do amor um grilhão, que haja antes um mar ondulante entre as praias de vossa alma. Deu para entender isso? Na praia, ou seja, cada um de nós tem o nosso espaço. Nós somos um indivíduo, então todo o meu campo energético, tudo que eu sou, e ele, que haja uma praia, um mar ondulante entre nós. Porque de um lado está o do oceano, né? Nós estamos aqui no Brasil, do outro lado está Portugal, né? É o mesmo mar. Então a gente pode atravessar, se unir e voltar a ser nós mesmos. Não vamos ficar na sombra, mas ele vai falar disso. Enchei a taça um do outro, mas não beba na mesma taça. Dai do vosso pão um ao outro, mas não coma do mesmo pedaço. Cantai e dançai juntos, sede alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho. Assim como as cordas da lira, a harpa, né? Elas são separadas do violão também, né? No entanto, elas vibram na mesma harmonia. Então você não precisa estar grudado, você não precisa dizer estar junto, só vou se ele for. Você tem que ter a sua independência, a sua identidade, você ser o que você é, expressar o que você sente. Aí você está inteiro, o outro também vai te respeitar, você respeitou. Isso forma um
que é o amor e a Deus. Aí ele diz, né? Dai o vosso coração, mas não confieis à guarda um do outro, pois somente a mão da vida pode conter o vosso coração. Amai só a Deus. Né? Vivei juntos, mas não vos aconchegueis demasiadamente. Ai, quando eu casei, meu marido tinha mania, né? E eu tenho sinusite e dói muito aqui. E o osso do braço, gente, como me incomodava, era um terror. Eu pensava, mas ele gostava tanto que ficasse, mas não era a cabeça dele que estava, né? Era a minha que estava aqui no osso do braço dele, né? E aquilo, entende? Levou anos, até que um dia eu falei, eu vou comprar 2 camas. Eu quero dormir só assim. Nossa, era uma decepção na cara dele. Você fez 2 camas, mas você vai ver, vai ser tão bom poder dormir só assim, do jeito que a gente quer. Aí eu gosto de muita roupa e pouca coberta. Ele gosta de pouca roupa e muita coberta. Quer dizer, entende? É isso que ele está falando, né? Vivei junto, mas não vos aconchegueis demasiadamente, pois as colunas do templo, elas não se erguem separadas e não sustentam tudo. Por que a gente tem que achar que está agradável? E o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Vocês já viram? Eu tinha no quintal 3 pezinhos assim do lado de cá, um pé de laranja, de limão e de mexerica. Aí as árvores da calçada cresceram, os coitados não deram mais fruto. Tive que arrancar e botei ardósia, né? Nessa época o Marco Aurélio nasceu, andar de bicicleta, então. Mas a árvore não cresce à sombra de outro. Você não pode ficar na sombra de outro. Então muitas vezes ele acaba assim, né? O carvalho e o cipreste não cresce à sombra do outro. Então, encerrando, gente, deu para entender que para você manter um casamento longo, eu posso falar porque 51 anos, estou casada de 7 anos, eu sou 58. Não me pergunte a idade, mas todo mundo viu no Facebook, né? Dia 6, 76, né? Então, é muitos anos, gente. Se não houvesse companheirismo, não estaríamos. Porque vai mudando, gente. O corpo mesmo cansa de outras coisas. Aí você encontra prazer em outras coisas, entende? O encontro de alma com alma é muito mais intenso do que do corpo. Experimente. Experimente ficar apenas, deixar que sua energia toque a energia do outro. Não o corpo, a carne, mas, sabe, sentir a emoção com a emoção do outro. Que a Joana fala, e a gente bota em prática e você vai ver que é verdade. Então, vivam felizes, sejam vocês mesmos, não tenha medo de perder, porque você se expressando como você é, e você tem muita coisa boa dentro de você, quando a gente é sincero, a gente bota sempre o melhor. Quando é falso é que é perigoso, porque você está falseando, né? Mas se você é sincero, o outro vai te respeitar. Não tem esse receio. Eu vou fazer porque senão ele não pense nisso. Se for embora, paciência. Mas você vai estar consigo mesmo e vai superar. Deu para entender alguma coisa? Entendeu? Mas procure prazer de viver, mereça ser feliz. É outro livro muito bom da Irmãs, onde ela ajuda a gente a se entender e conviver bem uns com os outros. Tá bom? Deixa eu acabar. Quem que quer fazer a peça? Quer fazer? Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Possamos cerrar os nossos olhos, acalentar os nossos corações, essas palavras que foram faladas, que elas possam ecoar em nossos sentimentos, em nossa mente, principalmente nas nossas ações, que possamos rever verdadeiramente o nosso verdadeiro amor para conosco mesmo e para com o próximo. Que provavelmente, a partir do momento que nós começamos a nos amar, podemos amar muito mais ainda o nosso próximo. Que possamos voltar aos nossos lares, lembrando que aqueles que lá estão não tiveram essa oportunidade de ouvir essas palavras. Então, que possamos levar até eles
esse amor, esse carinho, essa energia, para que eles possam sentir e também viver um pouco desse sentimento pelo qual nós sentimos aqui. Que possamos ter uma semana maravilhosa, que possamos estar sempre diante de Deus, sendo sincero a Ele, pois Ele sabe sim das nossas intimidades. Que possamos sim ser sinceros a Ele, pois Ele nos compreende, Ele também nos ama verdadeiramente. Que assim seja, graças a Deus, e muito obrigada.